years you lied to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but ain't done too much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at your feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you well. Did you ever make it out of the town when nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't. Boa tarde a todos. Mais um webinar, mais um Forma MIB nessa quarta-feira. Hoje a gente vai ter uma aula super especial de ventilação mecânica protetora. Só para lembrar aí o funcionamento do nosso encontro. Então, todo mundo presente pode participar assistindo a aula e depois a gente vai lendo as perguntas ao final da aula, tá? Então, por enquanto, vocês podem colocar as perguntas no QIA, no Zoom, ali que fica ali embaixo da tela. E ao final da aula a gente vai passando as perguntas para o apresentador para a gente discutir melhor aí as dúvidas e fiquem bem à vontade, tá? Para fazer comentários e fazer as perguntas. No final da aula, eu vou apresentar também algumas questões para vocês participarem, responderem no Mentimeter, e eu vou apresentar um caso clínico. Então, no encontro de hoje, a gente vai fazer um pouquinho diferente. As perguntas do Mentimeter que vocês costumam responder vão ficar todas no final, tá bom? Então, agora a gente já vai começar, então, com a nossa apresentação. E para moderar essa aula, eu vou chamar o Dr. Fernando Ramos, ele é professor da disciplina de Medicina Intensiva da Escola Paulista de Medicina, ele também é médico diarista da UTI do Hospital Sírio-Libanês, e eu tenho a honra também de dividir a UTI com ele aqui na escola, né, no Hospital São Paulo, na Unifesp. Então, o Fernando Ramos vai moderar a aula aí do Dr. Eduardo. Sejam bem-vindos, pessoal. Oi, Raíssa.
Obrigado aí pelo convite, Raíssa, Bruno, toda a comissão do Forma MIB. E eu vou apresentar, então, o nosso palestrante aí da primeira reunião, que é o Dr. Eduardo Leite Vieira Costa. O Dr. Eduardo tem doutorado em ciências na área de concentração de pneumologia pela Faculdade de Medicina da USP, pós-doutorado pelo Massachusetts General Hospital, que é da Universidade de Harvard, livre docência em medicina pela Universidade de São Paulo, e atualmente ele é pesquisador do Hospital Sírio-Libanês e médico da UTI respiratória do Instituto do Coração da Universidade de São Paulo. O Eduardo vai falar para a gente sobre Vilha aí, uma aula muito importante, um grande amigo, admiro muito o Dr. Eduardo, e queria agradecer aí pela disponibilidade e participar dessa reunião hoje. Boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta, pela apresentação, Pablo, e pelo convite. Então, sem muitas delongas, vamos passar para a aula. A aula, eu já adianto para vocês, é uma aula longa, cheia de conceitos, então, super importante a gente. Eu vou tentar não me deter muito em detalhes supérfluos. Então, a ideia é falar sobre a ventilação pulmonar induzida pela ventilação mecânica e tentar aplicar esses conceitos aos ajustes de ventilação mecânica protetora. São muitos, né? São diversos, a gente vai falar sobre cada um deles, e eles foram conhecidos assim, pouco tempo depois da própria descrição da síndrome do desconforto, da ventilação mecânica como uma forma de salvar esse sangue conhecido, a gente já tentou ainda Doutor Eduardo? Então, Oi. só relembrando, sim, Você consegue falar um pouquinho mais perto do sim, microfone? Tá um pouquinho baixo? consigo, Pra assim, eu... melhorou? Vai ficar Isso, só estranho, melhorou. tá, ficar só a minha, mas tudo bem. Então, só relembrando um pouquinho Obrigada. os conceitos, então aqui é um alvéolo, né, uma membrana alvéolo capilar, a gente lembra que é costuma Doutor então o Eduardo, espaço alveolar ele é totalmente separado do capilar, né, do que corre pelo sangue capilar. E é o que acontece quando existe inflamação, tanto do lado do endotélio ou do lado do epitélio, existe liberação de mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios, eles podem aumentar a permeabilidade da membrana alveolo-capilar, e esse aumento da permeabilidade leva ao extravasamento de plasma, doutor né, de soro Eduardo, para acho que dentro. o doutor esqueceu de compartilhar. Não está aparecendo na tela. Né? Não está aparecendo para nós. Deixa eu share de novo. Foi? Ela toda. Agora foi. São não está aparecendo, achei que tivesse. Então, esses são os mecanismos né, de lesão pulmonar, né? A gente vai passar sobre cada um deles. E aqui estava mostrando um vídeo para vocês, falando que existe uma integridade da membrana alveolo-capilar, né? Esse aqui é o espaço alveolar, né, com as arteriais pulmonares. Então, e aqui passa tudo capilar por onde passam as hemácias, as células polimorfonucleares. Então, quando existe inflamação e quinoatração para as células inflamatórias, elas acabam liberando mediadores, e esses mediadores, sejam a inflamação iniciada pelo endotélio ou pelo epitélio, eles são capazes de aumentar a permeabilidade da membrana alveolo-capilar. Isso é a gênese da lesão pulmonar causada tanto primariamente por doença, como a lesão pulmonar material que é super importante. Sequência de eventos costuma ser então, então você aqui em onde está ele colapso. Como acontecem duas consequências super importantes, fisiologia
Alô, Eduardo? A internet está falhando bastante. Você você quer passar a apresentação às vezes para nós e a gente passa? Ele caiu, doutora. Agora caiu mesmo, né? Só um pouquinho, pessoal. A gente já vai arrumar as questões técnicas aqui e já retoma. Vocês me ouvem? Só para Felipe, que eu acho que eu tinha perdido vocês. Agora a gente está ouvindo. Acho que é só deixar às vezes Tá. pertinho o microfone da boca mesmo, para ficar um pouco mais Não, é alto. que eu acho que tinha caído. Né? Agora chegou a Acho que cair mesmo, né? chegou. Tá. Então, o que eu vinha mostrando aqui, então, algumas unidades alveolares se colapsam, né? E com isso acontece o shunt e a perda de oxigenação, capacidade de oxigenação, e também acontece a perda de complacência pulmonar. Então, esse mecanismo é gerado através da própria ventilação mecânica, né, disparando essa sequência de eventos, aí foi descrito pela primeira vez em 74, por Webb e Thiele. Vocês terem uma noção, a síndrome do desconforto, a SARA, foi descrita 7 anos antes, em 67, pelo Archibald e Pett. Então, eles mostraram que naquela época, na década de 60, que ventilar o pulmão com PIP, com volumes correntes, pressão positiva, salvava vidas, né? E aí, alguns anos depois, isso aqui em modelos experimentais, o que eles mostraram? Esse aqui é um grupo em que o pulmão é ventilado com pico de zero e platô baixo, pressão de platô baixo, né? E aqui existe um grupo ventilado com pico de zero e com pressão bem alta, né? Que eram pressões, assim, tipicamente usadas naquela época. E o que eles mostraram foi que o pulmão, previamente normal, ele fica hemorrágico, super edematoso, e os animais morriam invariavelmente depois de algumas horas, 2 horas de ventilação mecânica. É comparado com o pulmão no grupo controle, que é o grupo pulmão normal. E aqui muito interessante, isso aqui muitos anos depois, né, que os próprios autores, o Tiller, um dos autores daquele trabalho, falou é, esse, de vários outros. Então, alguns dos trabalhos substanciais original, esse trabalho aqui do grupo dos Slutsky, né, do Slutsky, que ele mostrava que é uma pressão, a curva pressão-volume no início de um experimento e a curva pressão-volume à medida, depois de algumas horas de ventilação, sob ventilação mecânica. A gente olha, então, quanto mais alto o volume do pulmão, dizer que o pulmão está mais normal, ele vai ser normal, que vai mais com a PIB ideal, o volume vai muito pouco, O Edu caiu. Pessoal, só um pouquinho, a gente vai resolver a questão da internet. Só um segundinho, a gente já retoma aqui. Qualquer coisa eu vou. é, Fernando, você quer conversar com o Edu para ele passar a apresentação para nós? Que daí eu vou apresentando enquanto isso as questões, então, do final. E daí a gente retoma com a aula dele, pode ser? Enquanto eu Podemos fazer organizo a assim. apresentação. Aham, pode Então, fazer. às vezes pedir para ele passar para mim ali a apresentação e eu vou passando. Que eu acho que caiu talvez é de isso que novo. não. Eu troquei a internet de novo, deixa eu ver se Ah, é? agora vai. Então, eu troquei por uma outra internet que teoricamente era a pior, mas vamos ver se essa fica pelo menos mais estável.
E aí, então, que eu estava, não sei se vocês pegaram o que eu vim com o grupo, é o grupo do Dr. Bjorn Johnson, então eles levaram esse conceito do teletrauma para um patamar ainda mais alto, eles fizeram o seguinte, então eles pegaram um grupo, Estamos no lugar vendo a de apresentação. deixarem com PIP de 0, não está Só aparecendo? faltou a imagem, Edu. Então caiu mesmo, né? Agora Então, voltou. Então, hum, eles pegavam os animais e submetiam à ventilação com pressão negativa, no lugar de zip. Então, assim, eles ainda olhavam através de uma incisão no diafragma, se de fato estava acontecendo a telectasia. Em cima disso, eles ainda acrescentaram uma substância, que é uma espécie de detergente, esse DOS aqui, que ele danifica o sistema surfactante. Então, assim, ele fazia uma pressão muito baixa ao final da expiração, ainda com surfactante lesado. Então, o que eles mostravam que foi que, com isso, eles conseguiam reproduzir aquela ideia de que o indivíduo fica hipoxêmico e que ele perde complacência também, levando a alterações histológicas aí compatíveis com a lesão pulmonar mesmo. Então, o outro mecanismo super falado, assim, de Ville, é o mecanismo de abertura e fechamento cíclicos. Então, aqui eu gosto dessa ideia, dessa imagem, que eu acho que fala mais do que 1000 palavras, né? Que é uma imagem de uma tomografia computadorizada do tórax de um indivíduo com síndrome de desconforto por estafilococcus, da tese do Dr. Gustavo Nodimasso. Essa tese foi publicada no Critical Care. Então, o que ele mostrava? Que ele levava o paciente com SARA para tomografia, fazia tomografia na expiração e na inspiração, diversos níveis de pressão. E aí o que ele mostrou é que da expiração para a inspiração, o que acontece aqui, isso é o lobo inferior completamente fechado, colapsado. Ao final da expiração, ao final da inspiração, o que acontece é que o pulmão reabre aqui. E imagine que isso aí acontece a cada ciclo respiratório. Então, a analogia que eu gosto de fazer é assim, imagina um livro, né, em que você abre e fecha várias vezes, não tem problema. O correlato, o análogo ao que seria um pulmão normal. Abre e fecha, não tem problema. Agora, imagina um pulmão inflamado, um pulmão doente. Ele é meio cruento, é como se fosse um livro com cola entre as páginas. Então, se você consegue descolar uma vez, com muito cuidado, fazendo uma manobra de uma espécie de recrutamento de alvéolos, né? Cuidadosa, mas você não deve deixar aquela cola, aquelas duas páginas se colarem de novo, porque se você precisar ficar descolando, muitas vezes vai acabar rasgando. Então, isso é o que de fato acontece. Tem um trabalho do Dr. Bilek no JAP mostrando isso de uma forma muito elegante. Então, o outro mecanismo é o mecanismo de concentração de estresses. Esse é um mecanismo descrito já há muito tempo, né, no século passado, onde ele mostra que o Dr. Diarmid, lá de Boston, ele mostrava que, assim, no experimento tanto teórico como de bancada, que se você tem uma região do pulmão que expande normalmente, mas ela é vizinha de regiões que não expandem, as pressões que você aplica na via aérea, elas se multiplicam muito na, na vizinhança dessa região que não está abrindo, né? Então, por exemplo, a pressão de platô de 30, que é tida como uma pressão de platô segura, nessa região de heterogeneidade do pulmão, ela pode se multiplicar e chegar a valores tipo 70 centímetros de água. Esse é o mecanismo de mais lesão e mecanismo, inclusive, de barotrauma, pneumomediastino, pneumotórax. Então, aqui, a gente, desrespeitando um pouquinho a cronologia dos eventos, né, mas saltando já para o ano de 2007, onde já existia o conceito de proteção pulmonar, esse estudo do Dr. Terrani, feito em pacientes, todos eles sob ventilação controlada protetora, leia-se, pressão de platô abaixo de 30, volume corrente de 6 ml por quilo de peso ideal. É o que ele mostrou, ele fez tomografia de todos esses indivíduos, ele dosou citocinas também no lavado. E aí o que ele mostrou foi o seguinte, que os indivíduos que têm, principalmente os mais graves, com muito colapso, que a gente vê em verde aqui na tomografia, mas sobretudo aqueles que têm uma quantidade de pulmão hiperaerado, quer dizer, estirado demais, muito esticado, muito grande da inspiração, são os pontinhos vermelhos aqui. Para a expiração, ou seja, a sobreextensão cíclica, quando ela é muito grande, ela marca indivíduos que não estão protegidos, apesar dos parâmetros ventilatórios globais protetores. Ele fez uma análise de cluster, eles mostraram que esses indivíduos são principalmente aqueles com pressão de platô acima de 27, e esses indivíduos têm mais citocinas inflamatórias no lavão.
Um outro mecanismo é o mecanismo, eles estão todos um pouco interrelacionados, tá? O mecanismo de deformação cíclica. Então, esse já vem desde o começo dos anos 2000 sendo estudado, né? Principalmente, ele começou sendo estudado em bancada, em células epiteliais. Então, você pega uma célula só, você fica estirando ali a célula e vê o que é que acontece com ela. Aplica diversas formas de estiramento para ver qual é o jeito de esticar a célula epitelial pulmonar que machuca a célula, que faz com que ela morra. Então, ele aplica diversos graus de deformação e vê a porcentagem de células que morrem numa deformação estática, quer dizer, ele fica parado lá, estirado, deforma uma vez só, ou deforma várias vezes, assim, 15 vezes por minuto por 1 hora. Então, ele vê que quanto mais você deforma, mais as células morrem, né? Então, e quanto mais tempo também, mais as células morrem, que são essas deformações cíclicas aí por 1 hora, né? Então, ele mostrou também que se você... Isso aqui é uma coisa muito interessante, tem um correlato, né, prático super importante, que quando você deforma a célula para valores muito grandes, quer dizer, você estira muito a célula, ela morre. Mas e qual seria o efeito de você estirar muito, mas depois você não deixar a célula voltar ao comprimento de repouso? Você mantém estirado pela metade, e aí estira até o máximo. Metade, o máximo, seria mais ou menos o que aplicar uma PIP no paciente. O que ele mostrou foi que quando você tem uma deformação máxima é igual, mas a cíclica é menor, as células acabam morrendo muito menos. E aí, um estudo muito parecido a esse foi feito pelo grupo dos italianos, né, do Dr. Proti. Então, o que eles pegaram, agora não é mais célula, não é mais bancada, é modelo in vivo, modelo suíno in vivo. E o que eles fizeram foi, vamos deformar todo mundo, deformar o pulmão quer dizer aplicar volumes pulmonares até que ele cresça a um certo grau comparado ao volume de repouso do pulmão. Isso é que a gente chama de deformação ou strain. Então, eles estiravam o pulmão até ele ficar 2 vezes e meia o pulmão de repouso, né? A capacidade residual funcional dele. E deixavam a cada ciclo respiratório ele voltar para zero de PIP, né? Voltar para o volume de repouso. Aí, num segundo grupo, ele fazia a mesma deformação máxima, mas deixava voltar para 25% do volume, o terceiro até 50% do volume e o quarto grupo até 75% do volume. A ideia é, o problema é estirar o pulmão ou é ficar estirando ciclicamente? E o que eles observaram foi que, partindo do nível basal de pressão de platô, que é um marcador de quão rígido, quão duro está o pulmão, quando eles olham ao longo do tempo, o pulmão vai ficando cada vez mais duro, né, quando você faz aquela deformação máxima, liberando para zero de pressão, a ponto desses animais, que deveriam ter sido monitorizados por 54 horas, morrerem todos antes de completar o estudo. E quando você aplicava um pouquinho de pressão, né, 25% do volume máximo, isso retardava um pouco essa piora, né? O pulmão ficava duro, mas ele demorava mais para acontecer. 50% da deformação cíclica retardava ainda mais essa piora, e quando você deixava 75%, quer dizer, o pulmão bem insuflado, mas na expiração ele não fica muito murcho, ele continua muito insuflado, né, de tal forma que a deformação cíclica seja pequena, e aí o pulmão acabava não piorando. Ele mediu com tomografia o peso desses pulmões, então que ele media a massa do pulmão, então no começo para o fim tinha um grande aumento de massa, né, o pulmão ficava demasiado, né, invariavelmente nesse grupo que a PIP era de zero, de uma maneira mais errática, né, e heterogênea nos grupos intermediários aqui, e de uma maneira sistemática o pulmão não ficava demasiado quando a PIP era mais alta. Então, essa aí é a tal da deformação cíclica, a gente vai voltar para ela lá na frente, porque ela é muito importante. Existe aqui um outro conceito que é de biotrauma causado pela deformação. Então, voltando lá para a bancada, célula epitelial sendo estirada, né, ciclicamente, o que eles mostraram, também do grupo lá do Dr. Slutz, né, então, que eles mostraram que se você estira a célula, você acaba tendo liberação no sobrenadante de IL-8, que a gente sabe que é quimiotática para neutrófilo, neutrófilo sendo a célula principal, como quem dá o pontapé inicial ali na lesão pulmonar, aquela célula que eu mostrei para vocês que acaba demarginando no capilar. Então, essa produção de IL-8, ela é tanto maior quanto maior a deformação e também ela cresce com o tempo de exposição a essa deformação.
né? Então, eles mostravam exatamente isso, né? Quando você tem mais tempo, você tem mais IL-8, e quando você tem uma deformação maior, você tem mais produção de IL-8 também. E aí, isso aí é bacana, porque assim, então, ou seja, se você estira demais o alvéolo e a célula epitelial, quando você está ventilando, você é capaz de danificar não só a própria célula epitelial, como você é capaz de produzir mediadores inflamatórios por elas, que acabam caindo no interstício e, por consequência, no parênquima pulmonar. O parênquima pulmonar normal tem o que a gente chama de compartimentalização. Então, o que quer que caia lá dentro fica contido lá dentro. Tem uns estudos bem bacanas que quando você faz, por exemplo, ventilação protetora, você joga a bactéria dentro da via aérea, ela fica dentro da via aérea. Se você colhe uma hemocultura, não vê bactéria. Se você joga a bactéria dentro da via aérea e você ventila mal, com volumes correntes altos, pressões altas, você faz a hemocultura, a bactéria está lá. Ou seja, você perde o que a gente chama de compartimentalização da inflamação, quando o pulmão está inflamado. E aí esse grupo também, Dr. Slutsky, Dr. Imai, aqui acabou estudando os coelhos. Esse estudo é super, super citado, muito importante, então eu vou passar um pouquinho mais de tempo nele. Então, o que eles mostraram, eles faziam o seguinte, eles comparavam volume corrente, ventilação com volume corrente normal, na casa de 6 a 8 ml por quilo, contra ventilação com volumes correntes excessivos, lá para 15, 17 ml por quilo. Então, um modelo assim exagerado do que seria uma ventilação não protetora. E aí o que eles fizeram? Usavam aquele método do túnel para medir a quantidade de apoptose. E aí a novidade desse estudo foi que, em lugar de olhar só para o pulmão, eles acabaram olhando para outros órgãos também. Porque a gente sabe que o indivíduo com SARA, com síndrome de desconforto, ele, na maior parte das vezes, ele não morre da insuficiência respiratória, ele morre de insuficiência de múltiplos órgãos. Será que existe um link entre o que você faz com o pulmão e a lesão à distância em outros órgãos? Então, eles mostraram que tanto no rim quanto no intestino acontece muito mais apoptose, e isso são animais previamente saudáveis, eles só foram mal ventilados. Então, não tinham sepsis, não tinham nada, saudáveis. Então, a inflamação que é produzida no pulmão, ela acaba ganhando a circulação, a corrente sanguínea, né, e causando lesão lá à distância. Eles não pararam por aí, então eles pegaram o soro, o plasma desses coelhos, e colocaram o plasma junto com células epiteliais renais. E o que eles mostraram foi que só de entrar em contato com o plasma, essas células desenvolviam também a apoptose. E eles também mostraram que se você inibia uma substância que chama faz-ligante, né, que é um mediador de apoptose, aquela apoptose deixava de existir. Pegaram em alguns humanos, eles dosaram a quantidade de faz-ligante, eles mostraram também que quanto mais lesiva é a ventilação, mais você tem essa quantidade do faz-ligante. Então, é um estudo bem bacana, fazendo o link entre o que a gente faz com o pulmão e a insuficiência de múltiplos órgãos. E aqui, voltando, eu falei para vocês que eu ia voltar para a abertura e fechamento cíclicos, deformação cíclica, etc. Foi o seguinte, então, tem um monte de mecanismo de vida descrito, né? A qual deles eu devo prestar atenção? Qual que é o mais importante na prática, né, do dia a dia, quando eu for ventilar o meu paciente? Então, esse estudo é bem bacana, foi feito lá em Uppsala, na Suécia, pelo Dr. João Batista Borges, um brasileiro que fez doutorado aqui, foi morar lá, junto com o grupo do Dr. Göran Hedenstierna. Então, eles pegaram, era um modelo suíno, em que eles desenvolviam, a partir da ventilação mecânica lesiva, desenvolviam lesão pulmonar. Então, o animal estava lá ventilando de maneira lesiva, mas ele estava ventilando de maneira lesiva muito especial, em que vários mecanismos possíveis coexistiam. Então, por exemplo, essa tomografia aqui foi feita na expiração. Você vê que tem colapso. Essa zona aqui branca é colapso, que na inspiração deixa de existir, ou seja, predispõe à abertura e fechamentos cíclicos, lesão por esse mecanismo. Tem essa região do pulmão aqui que estava, pelas pressões exageradas, hiperdistendida. Então, aqui poderia ter mecanismo de lesão por sobredistensão. Tem uma certa quantidade de colapso fixo. Então, basicamente, existia a coexistência de todos os possíveis mecanismos de lesão. E é o que eles fizeram, a tomografia por emissão de pósitron, PET, né? E o PET, a gente lembra do PET quando a gente faz para oncologia, para câncer. Mas o PET com FDG, com fluorodeoxiglicose, também pode ser usado para marcar inflamação, porque o neutrófilo ativo, ele é muito ávido, o metabolismo é muito alto, ele é muito ávido pela glicose.
Então, o que a gente está vendo aqui nessas zonas mais amarelo claras ou brancas são áreas de intensa ativação inflamatória neutrofílica. E olha que curioso, essas zonas são as zonas onde o pulmão estava previamente aerado, tanto na INS quanto na ES. Então, não foi a abertura e fechamento cíclicos, não foi a telectasia fixa, nem a sobredistensão, foi a área que está mais deformada, que sofreu maior lesão. Então, olha a diferença dessa figura para o grupo controle, onde tem uma distribuição, uma captação muito menor de FDG distribuída homogeneamente pelo pulmão. Então, essa é a ideia de que o que o professor Gattinoni chamou de baby lung, né? Então, é o pulmão pequeno que está carregando o piano nas costas, né? Que está mais estirando ciclo a ciclo, que acaba sofrendo essa inflamação. E aqui, engraçado, eles fizeram também um outro estudo, na sequência do primeiro dia, a inflamação é mais posterior, esse pulmão acaba ficando colapsado, atelectasiado, e a inflamação migra para as regiões mais superiores, mostrando que realmente é o pulmão que está mexendo, né, que está ventilando, que está sofrendo a lesão. Isso aí encaixa muito com esse conceito proposto pelo saudoso professor Gattinoni, né, de baby lung, né? Então, que você precisaria necessariamente levar em conta o tamanho do pulmão funcionante para você evitar a vile e proteger o seu paciente. Esse aqui é uma tomografia de um paciente com pneumonia por pneumociste girovete, né, em duas PIPs, numa PIP mais alta e numa PIP menor. Então, nós usamos o volume corrente, ninguém acha isso estranho, né, mas a gente usa o volume corrente por peso predito, 6 ml por quilo de peso ideal. O que é que isso quer dizer? A gente leva em conta sexo e altura, porque são os dois principais determinantes do pulmão, do tamanho do pulmão. O que a gente esquece de levar em conta é que é do tamanho do pulmão normal, saudável. E muitas vezes você tem mais de 50% do pulmão que está colapsado. Então você vai ter que entregar todo o volume corrente só para o pulmão de bebê, para o baby lung que ficou ali disponível para ventilar. Então, uma medida beira-leito fácil de obter, também proposta pelo professor Gattinoni, para tentar medir esse tamanho do baby lung, é a complacência do sistema respiratório. Então, quando o pulmão está muito duro, quando a complacência está baixa, quer dizer que ele está um pulmão pequenininho, porque a maior parte está colapsado. Quando é o pulmão que está com a complacência mais normal, é um pulmão que tem um baby lung maior, né? Então, essa linearidade entre complacência do sistema respiratório e tamanho do baby lung foi o que levou a uma ideia, né, de tentar usar a complacência do sistema respiratório como medida do tamanho do pulmão e não mais o peso ideal. Então, uma evolução nesse sentido fisiopatológico aí. Então, se você pega esses dois exemplos, são dois pacientes do mesmo sexo, mesma altura, eles, portanto, têm um pulmão, né, de mesmo tamanho quando o pulmão é saudável, mas eles não necessariamente têm o mesmo tamanho de pulmão quando o pulmão está doente, como a gente mostra aqui. Então, o que é que acontece se você jogar o mesmo volume corrente? Seria o volume corrente guiado por peso predito para esses dois pulmões, né? Então, a gente vai ter pressões muito maiores nesse pulmão aqui, onde o baby lung é pequenininho. Então, a gente não deve levar em conta só o volume corrente por peso predito, a gente deveria levar em conta o volume corrente pelo tamanho do pulmão funcional, né? Então, se a gente usar a complacência como essa medida, se vocês lembrarem, a complacência é o quão mole é o pulmão, né? Então, quanto de volume entra para uma certa pressão que eu aplico lá. Então, esses volumes se cancelam. Então, isso aqui se resume a um conceito que a gente vai aprofundar um pouco mais, que é o uso da driving pressure, pressão de distensão. Então, a pressão de distensão é naturalmente o volume corrente normalizado, né, levando em conta o tamanho do pulmãozinho, pulmão de bebê. Os Gattinoni também, né, o Tokyo Mello, eles tentaram medir o tamanho, mediram com tomografia em 150 pacientes, a tomografia de raio-x, o tamanho desse pulmãozinho de bebê, né, e o que eles mostraram foi que esse tamanho de pulmão, ele não tem correlação nenhuma com o peso real do paciente, ele também não tem correlação, mas é fraca, é significante, mas é fraca com o peso ideal, com o tamanho do pulmão com base no peso ideal, né? Mas a driving pressure, que é essa pressão de extensão, já guarda uma relação muito melhor, e com o estresse aqui o pulmão sofre. Então isso aí foi explorado nesse paper publicado em 2015, que fez uma meta-análise de dados individuais, né, dos trials randomizados até a época. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses trials mais para frente. Então, e que eles mostraram
que nós mostramos foi o seguinte, que quando os pacientes eles são divididos de tal forma que eles têm a mesma PIP e pressões de platô crescentes, isso aí acontece, a consequência disso é que a pressão de distensão, que é a diferença entre a pressão de platô e a PIP, ela cresce também, né? O que acontece em termos de mortalidade? Então, acontece que a mortalidade sobe. Isso aí era super esperado na época, porque existia o conceito de que a pressão de platô era um determinante de maior mortalidade. O que acontece agora quando eu subo a PIP e a pressão de platô sobe junto, de tal forma que a pressão de distensão, a diferença entre as duas, fique mais ou menos igual, né? Então, o resultado é que não tem impacto nenhum sobre a mortalidade. E a terceira forma de separar esses pacientes era com PIPs crescentes e pressões de platô iguais, né? Então, a consequência disso é que, para esses grupos de pacientes, né, com 500 pacientes cada um, mais ou menos, a pressão de distensão, na média, ia reduzindo progressivamente, né? Então, o que acontece aqui é que menor a mortalidade. Então, a única explicação para esses três gráficos ao mesmo tempo é que, entre essas variáveis, pressão de platô, PIP e pressão de distensão, a pressão de distensão tem prioridade, né, em termos de relação ou associação com mortalidade. Nesse trabalho, a gente fez também uma análise de mediação, sugerindo que a pressão de distensão era a mediadora, né, de todo o dano pulmonar causado pela ventilação mecânica lesiva. Isso aí é muito interessante, né, porque na biologia isso faz muito sentido, que as mudanças que são cíclicas são muito menos toleradas, né? O nosso corpo requer um certo tempo de adaptação. Então, por exemplo, você submete um pulmão a certa pressão e mantém aquela pressão, que é o que faz, por exemplo, a PIP, né? Então, o pulmão tende a se adaptar a essa mudança que é tônica, constante, versus uma mudança cíclica, em que a pressão de distensão quer dizer aquela pressão que fica estirando a todo tempo o pulmão. Então, trabalhos experimentais, desde trabalho de bancada, estirando célula, até trabalho em animal, modelo animal muito bem realizado pelos italianos, até estudos de reanálise por regressão, por meta-análise de dados individuais, todos apontando para essa coisa de que a distensão cíclica é a que é a mais lesiva para o pulmão. Então, esse é o trabalho principal daquele estudo, mostrando que o risco de morte ele é muito maior quando você tem pressões de distensão maiores comparadas a pressões de distensão menores. Aqui embaixo, vocês prestaram atenção, é o volume corrente. Então, olha que curioso. Então, nesse grupo aqui, por exemplo, né, nesse azul, você vai ter indivíduos com volume corrente de 6 ml por quilo, até menos, 5,7. E ainda assim, ele está morrendo muito mais do que a média. Nesse grupo aqui mais baixo, você tem indivíduo com volume corrente acima do preconizado, de 7,5. Ainda assim, ele está morrendo abaixo da média. Então, a pressão de distensão realmente está mais ligada à morte do que esses outros. Então, existe, agora já para alguns mecanismos de VILI, né, de lesão propostos mais recentemente, tem esse trabalho pelo Dr. Gattinoni também, publicado em 2016, em que ele fala assim, peraí, não pode ser só a pressão de distensão o problema. Imagina que a pressão de distensão é uma pancada que você dá no seu dedo com um martelo. Vai machucar o dedo, vai doer. Mas não é possível que se você der essa pancada várias vezes, a mesma pancada várias vezes, o dedo não vá sofrer mais, né, quando você submete o dedo a pancadas mais frequentes. Então ele falou assim, tem que depender também da frequência respiratória. Então ele lançou essa ideia de que a potência mecânica, ou mechanical power, é um determinante importante da lesão. Então, quantas vezes o doente é ventilado, tamanho do volume corrente, e também outras pressões, que são as pressões resistivas e pressões relacionadas à PIP, que eu vou mostrar para vocês. É uma fórmula meio complicada ali, então não é para ninguém decorar, mas existem alguns calculadores online que podem fazer essa conta por nós. E só para dar para vocês a intuição do que foi a proposta dele, então é que toda a energia que o ventilador transfere para o paciente é energia potencialmente lesiva. Então existe a energia, isso aqui é uma curva pressão-volume, né? Volume e pressão. Então existe a energia ligada à PIP, que é o volume corrente vezes a PIP. Lembre que a área sobre a curva pressão-volume é o trabalho, ou a energia, né? Então existe a área cíclica, que é essa área aqui, que é que envolve tanto a pressão de distensão quanto a força resistiva, a pressão resistiva nas vias aéreas. Então, resistivo, o elástico dinâmico, relacionado a driving pressure, a pressão de distensão,
e a PIP. Então, basicamente, o que a gente está querendo dizer é assim, que transferir energia para o pulmão faz mal. Mas aí eu faço uma ressalva aqui, porque isso provavelmente existe uma certa imprecisão no que eles propuseram, em que nosso pulmão é um pulmão que a gente chama de um órgão elastoplástico, ele é quase elástico. O que quer dizer elástico? Elástico quer dizer é uma mola perfeita em que tudo que você estica da mola, ela volta para o comprimento de repouso, ela se adapta super bem, quer dizer que você não está machucando a mola quando você estica a mola. O que é um comportamento plástico? É quando você entorta uma coisa, ela não volta. Quer dizer, você mudou a microestrutura daquele objeto. O pulmão, ele é uma mistura dos dois, ele é elastoplástico, mas ele é muito mais elástico do que plástico. Então, aqui é pressão-volume de voluntários da década de 50. Mostrando que quando você estica pouco o pulmão, né, volume corrente de 500, que é um pouquinho parecido com o que a gente faz, você tem uma curva em que o pulmão insufla e desinsufla quase uma curva por cima da outra. Então, o doutor Diamide falava assim, o pulmão é um órgão praticamente elástico. Mas o que acontece se você faz volume correntes moderados ou até muito grandes? O pulmão insufla de um jeito, quando ele desinsufla, ele já não é mais o mesmo. Ele é como um clipe metálico. Ele não volta para a mesma posição original. Então, faz uma diferença entre essas duas áreas, entre esses dois ramos da curva PV, que a gente chama de esterese. Então, essa esterese, sim, é a pressão, que é a energia que é potencialmente ruim, que é aquela energia que é dissipada. Você joga para o pulmão e o pulmão não é capaz de armazenar, então ele não devolve para você. Ela fica lá dentro, causando dano. Então basicamente, esse conceito, eu gosto muito do conceito do mechanical power, mas se ele pudesse ser feito da melhor forma possível, que é através dessa medida da área da esterese. Então, aqui a gente mostra que a frequência é importante, né, em camundongo. Aqui mostra que se você ventila mais vezes e principalmente com mais pressão, você começa a ter muito mais problema, mostrando que realmente essa questão da frequência respiratória é importante. Agora, como é que a gente mede a esterese, né? Então, não tem um jeito fácil de medir beira-leito, é super difícil fazer isso, na prática clínica não dá, mas tem esse trabalho antigo mostrando uma coincidência bem interessante. Ele mediu esterese de várias situações, são gatos aqui, e o que ele mostrou foi que quem é que é o melhor marcador beira-leito para a esterese? A pressão de distensão de novo. Então, assim, a esterese é super relacionada com a pressão de distensão. Então, de certa forma, se você conseguir minimizar a pressão de distensão, especialmente se minimizar a frequência respiratória junto, tá tudo certo. Tá, e vamos só mudar um pouquinho aqui, é ainda de Ville, tá? Mas vamos mudar um pouquinho para um mecanismo descrito mais recentemente. Então, a gente fala isso aí mais uns 5 minutinhos, depois a gente fala da ventilação mecânica protetora. Então, aqui, uma sequência de trabalhos do Dr. Takeshi Yoshida, mostrando em coelhos que quando você faz uma respiração espontânea, você faz um esforço muito forte, você é capaz de causar lesão. Você vê aqui o septo alveolar espessado, membrana hialina, então sinais de inflamação causada pela própria ventilação. O mesmo volume corrente, mas aqui com esforço, né, o paciente, no caso do coelhinho, respirando forte. E aí isso aí tem um trabalho de 2010, do Dr. Lohan Papazian, que sugerindo assim, talvez valha a pena bloquear os indivíduos na fase mais aguda para tentar evitar essa lesão que acontece, né, pelo próprio paciente, a gente chama de PSILI, Patient Self-Inflicted Lung Injury, a lesão auto-infligida. E o Dr. Papazian mostrou que essa proteção, né, garantida pelo bloqueador neuromuscular é mais importante quando o paciente é mais grave, com a relação PF abaixo de 120 milímetros de mercúrio. E o Takeshi Yoshida mostrou a mesma coisa. Então, se você tem uma síndrome de desconforto, inflamação leve, e você deixa o indivíduo, no caso do coelhinho, respirar, ele não só não piora, como pode até melhorar um pouquinho ali a lesão histológica, né? Mas se você tem uma lesão grave, né, o pulmão está muito inflamado, aquele pulmão é mais sensível, mais frágil. Você deixa o paciente fazendo esforço por cima, causa mais lesão, causa mais inflamação. O mesmo Takeshi Yoshida veio passar um ano com a gente aqui, ele é japonês, né, mora no Japão, pesquisador bem respeitado lá e no mundo. Então, ele veio passar um ano com a gente aqui no nosso laboratório e ele foi apresentado essa tomografia por impedância elétrica, uma tecnologia de fazer imagem de pulmão na ventilação beira-leito. Então, e aí, estava estudando a ventilação espontânea, então, nós descobrimos um mecanismo de lesão aí novo, super interessante, que eu vou mostrar para vocês, que chama Pendeluft. Então, basicamente, presta atenção, tá? Aqui você tem uma curva de pressão na via aérea, ventilação estritamente controlada.
curva de pressão esofágica, quer dizer que a pressão pleural aumenta quando o pulmão cresce, né, o esperado. E aqui é o volume pulmonar regional ventral e volume pulmonar regional dorsal. Então, pulmão ventral e dorsal, eles expandem simultaneamente, como era esperado. O que é que acontece quando o indivíduo está respirando espontaneamente junto? Então, você tem agora, de novo, a curva de pressão igualzinha, é o mesmo volume corrente. A curva de pressão esofágica agora já mostra que a pressão pleural cai quando começa a respiração, porque o indivíduo está puxando, negativando a pressão pleural. E agora vem a surpresa. Então, a região ventral, no começo da inspiração, o pulmão era para insuflar, ela está murchando. O volume pulmonar está caindo. Por quê? Porque a região dorsal está roubando o ar daquela região ventral. Então, o esforço gerado pelo diafragma, ele é tão forte, tão concentrado nas zonas dorsais, que ele, para insuflar o tanto que ele quer, ele rouba ar do pulmão ventral. A consequência disso é que ele deforma, ele estica muito mais para o mesmo volume corrente do que o estiramento que acontece durante a ventilação controlada. 6 ml por quilo nos dois. Só que aqui ele estirou muito mais, estirou o equivalente a um volume corrente de 15 ml por quilo. Então, esse é um mecanismo de lesão regional causado por esse mecanismo que a gente fala de Pendeluft. Isso aqui é de um paciente lá do Chile, Dr. Rodrigo Conerro. Então, essa é a cara do Pendeluft. O pulmão ele começa a insuflar por trás, tá vendo? Ó? E depois o ar vai para frente. Nesse caso, ele tinha um volume corrente de 7, e nessas regiões posteriores ele tinha um volume corrente equivalente a 12 ml por quilo. O Dr. Takeshi Yoshida fez um outro trabalho mostrando que esse Pendeluft, ele pode ser minimizado quando você homogeniza o pulmão, utilizando PIPs mais altas, e ele está relacionado com maior recrutamento, abertura e fechamento cíclicos, né? Então, tidal recruitment, ele pode ser grande quando tem o Pendeluft. Quando você otimiza a PIP, deixa o pulmão mais homogêneo, tá vendo aqui o pulmão aerado é o azul e o verde, né? Então, se o pulmão está mais aerado, ele passa a não ter mais Pendeluft, ou ter muito menos, e diminuir também a quantidade de tidal recruitment. Isso aqui eu vou pular pela questão do tempo. Isso também. Tá. E aí, um outro trabalho sobre Pendeluft foi o trabalho do Dr. Caio Moraes, que utilizou também PET, né? Então, ele fazia lá na Faculdade de Medicina, a gente fazia a lesão pulmonar, levava para o INCOR, fazia um PET, CT, e aí voltava, passava um dia ventilando, depois repetia o PET-CT para ver o que é que acontecia com esse indivíduo. Eram porquinhos, né? Com SARA. Era randomizado para 2 braços, era um braço com PIP mais baixo, um PIP mais alta. Então, PIP mais alta levou a melhor troca gasosa, que não tem nenhuma novidade aí, mas fez uma coisa muito interessante, que é diminuir a quantidade de esforço gerada pelo esforço muscular do próprio porquinho, do próprio indivíduo, mesmo para mesmo drive respiratório, mesma atividade elétrica. Né? Então, com isso, aconteceu muito menos lesão. Lembra que no PET, quando fica amarelo e branco, é muito inflamado. Então, comparem aqui o grupo de PIP mais baixa, primeiro dia para o segundo dia, e o grupo de PIP mais alta. Né? Então, a PIP mais alta conteve muito mais essa piora da inflamação que acontece pela respiração espontânea. Daí, um dos mecanismos propostos, né, do trabalho é que a PIP mais alta acabou reduzindo, né, a atividade muscular, não a atividade, não o drive respiratório, né, mas a capacidade de gerar pressão através da contração muscular, além de homogeneizar mais o pulmão. E aqui o grupo dos italianos, lá do Dr. Giacomo Bellani, estudou esse mesmo mecanismo que a gente propôs, né, do Pendeluft, do desmame, né, mostrando uma coisa muito interessante. Então, que alguns indivíduos, eles desenvolvem Pendeluft à medida que você vai tentando diminuir o esforço não, a ajuda que o ventilador está dando. Pressões de suporte menores desencadeiam mais Pendeluft, né, aqui medido em ml. E o que ele mostrou foi que esses indivíduos com mais Pendeluft, eles acabam fazendo a ventilação pouco eficiente, porque o ar que está indo para algumas regiões do pulmão está saindo de outras regiões na expiração, ou seja, ele já vem cheio de CO2. Então, ele equivale a uma reinalação de CO2. Então, ele descreveu essa ideia desse ciclo vicioso em que se você tem pouca pressão de suporte, você faz mais força, concentra mais força no diafragma, e isso gera mais Pendeluft, que sobe o CO2, então gerando um ciclo vicioso de ventilação ineficaz. Então, aqui a gente tem os últimos 14 minutos para falar um pouquinho desses conceitos aplicados à prática clínica e revisar rapidamente os trabalhos randomizados, né, que já foram conduzidos
a partir desses conceitos. Então, a primeira coisa que eu acho importante chamar a atenção é que o Dr. Keith Hinckley, na década de 90, ele publicou 2 séries de casos onde ele já lançava todas essas ideias aí de que você deveria ventilar com volumes correntes baixos, que você deveria deixar a frequência respiratória baixa também, mesmo que isso você pagasse o preço de um CO2, de um PaCO2 mais alto, né? A ideia da hipercapnia permissiva. Então, percebam que nesse quadrante aqui, você tem uma frequência respiratória abaixo de 35 e tem uma PaCO2 acima de 60. Então, esses indivíduos aqui estavam deliberadamente com CO2 alto para proteger o pulmão. Ele mostrou, eram grupos, eram estudos de coorte, sem grupo controle, né? Então, ele mostrou que esses indivíduos morreram menos do que o esperado, mas não teve muita relevância, assim, repercussão na literatura. Então, vou mostrar agora os randomizados, né, que são os estudos mais importantes. Então, primeiro, uma sequência de 3 estudos, os 3 primeiros de ventilação mecânica protetora. Esse primeiro do canadense, com 120 pacientes, eles testaram o volume corrente mais alto contra o volume corrente mais baixo, né? As pressões de pico permitidas eram também diferentes, ninguém recrutava, o modo volume controlado não usava a mão da hipercapnia permissiva, e o que eles mostraram foi que não teve diferença nenhuma de sobrevida. No mesmo número do New England, de 88, saiu esse estudo brasileiro, né, da USP, do professor Marcelo Amato, em que com menos pacientes, metade dos pacientes, tentando olhar uma coisa parecida, volume corrente mais alto contra mais baixo. Aqui ele fazia, no braço de intervenção, uma manobra de recrutamento de 40 centímetros de água por 40 segundos, e ele tentava deixar uma PIP otimizada com base, que não veio muito ao caso, mas otimizada com base na curva pressão-volume. E aí fazer também hipercapnia permissiva no braço de intervenção. E o que ele mostrou foi que teve uma diferença significante, essa foi a primeira evidência de que a estratégia ventilatória protetora é capaz de salvar a vida. Mas aí teve um outro estudo do Dr. Roy Brauer, do grupo ARDSNET, com o mesmo número de pacientes do estudo brasileiro, onde ele tentou também estudar diferentes volumes correntes, né? E sem manobra de recrutamento e com ajuste de PIP igual entre os braços. E ele mostrou que essa tentativa de proteção era viável, então ele mostrou que dava para baixar sim o volume corrente, dava para deixar uma pressão de platô também mais baixa, né? Mantendo PIPs parecidas e FO2 parecidas, mas não teve diferença em relação à reversão da insuficiência respiratória ou de mortalidade. Mais ou menos na mesma época também teve o estudo do Dr. Brochard, né, em que ele também testava volumes correntes mais baixos contra mais altos, e ele também não fazia manobra de recrutamento, e ele mostrou que era viável baixar o volume corrente, baixar também a pressão de platô, mas não mostrou diferença nenhuma de sobrevida. Aí, curioso conversar com o professor Marcelo Amato sobre essa história, né, que ele lembra muito bem que nessa época se falava, talvez isso são 3 estudos, né, de grupos reconhecidos mundialmente, tudo, contra um estudo só brasileiro, pequeno, foram 2 centros só, praticamente quase só o HC, mas também no centro do Rio Grande do Sul, e aí, numa época onde tinha muita leptospirose no Brasil, então foram aventadas várias possibilidades, explicações alternativas aí para só um estudo ter funcionado, até que veio o estudo confirmatório da rede ARDSNET americana, né, um estudo maior até aquela época, com mais de 800 pacientes, multicêntrico, critérios já mais atuais aí de entrada, parecido com critérios atuais de definição de SARA, onde eles isolaram das intervenções, só o volume corrente seria diferente entre os braços, o volume corrente de 6 versus 12, sem manobra de recrutamento, com a mesma PIP para os 2 braços, seguindo uma tabela PIP-FiO2. Essa tabela PIP-FiO2 é uma tabela que basicamente alternava entre valores crescentes de PIP ou de FiO2, conforme a necessidade, levando em conta os alvos de oxigenação, né, com a PaO2 entre 55 e 80. E aí o que eles mostraram foi que houve sim uma redução de mortalidade quando você aplicou volume corrente mais baixo. E aí eles tentaram, será que a PIP mais alta, como o professor Marcelo Amato fez, também ajuda? Então, em 2004, eles testaram essa estratégia de PIP mais alta versus PIP mais baixa, basicamente testando 2 tabelas diferentes. Uma tabela em que a combinação de PIP e FiO2 levava a escolhas de PIP maiores, né, mas sem uma certa otimização com base na mecânica, mais voltada para a oxigenação. Eles recrutaram os primeiros pacientes, só os 80, depois a percepção era de que não estava fazendo diferença, abandonaram a estratégia de recrutamento. E já para dar um spoiler, não teve diferença nenhuma de mortalidade e
Foi um estudo totalmente negativo. 4 anos depois vieram 2 novos estudos, os dois do JAMA, os dois no mesmo número do JAMA, na verdade, o LOVES e o Express, 2 estudos grandes, um canadense e um francês, o canadense com mais de 900 pacientes, quase 1.000, volume corrente aqui já era volume corrente protetor para todo mundo, né? Fazia uma manobra de recrutamento 40-40, como o Marcelo Amato, né? E fazia uma PIP mais baixa versus uma PIP mais alta, né, 2 tabelinhas PIP-FO2 e eles viram efeito nulo sobre a mortalidade. O Express testou uma estratégia um pouquinho diferente, então a estratégia de intervenção era platô de 30 para todo mundo e volume corrente de 6, então a PIP é só uma consequência da escolha desse platô de 30, e o que ele mostrou foi que não teve diferença sobre mortalidade, né, nem sobre tempo sobre ventilação mecânica, mas quando separou os doentes mais graves apenas, teve uma tendência de melhora de mortalidade, né, P de 0,08, e teve uma velocidade para tempo para ficar livre da ventilação mecânica mais curto para o braço intervenção. Tem mais alguns estudos um pouquinho diferentes, que envolvem escolha de PIP, o estudo EpiVent, que é o estudo que usava o balão esofágico para tentar achar a PIP que deixasse o pulmão num balanço melhor entre as pressões intra-alveolares e as pressões pleurais, né, a pressão transpulmonar de 0 ou mais, para tentar evitar o colapso. E o que eles mostraram foi que fazendo isso, eles conseguiram fazer isso bem no braço de intervenção, melhorava a troca gasosa e teve uma melhora quase significativa de mortalidade. E aí, muito tempo depois, 10 anos depois, 11 anos depois, eles fizeram um estudo multicêntrico, EpiVent2, que não reproduziu os achados originais. Então, agora está acontecendo o que seria equivalente ao EpiVent3. Eles deram outro nome aí, e vamos ver para que lado que vai. E aí teve um grande estudo liderado aqui pelo Brasil, um estudo ártico, mais de 1.000 pacientes. A ideia era testar essa manobra de recrutamento agressiva com pressões de platô altas para tentar deixar o pulmão mais homogêneo e aberto. Isso teria impacto sobre a mortalidade, e contra a hipótese original dos autores, mostrou que tem impacto sim, mas tem um aumento de mortalidade, não uma diminuição. Então, eles compararam com o braço, o controle era a tabela sem recrutamento, usando a tabela PIP-FO2 do ARDSNET, e o braço que fazia a manobra de recrutamento e escolha da PIP conforme a complacência acabou sendo pior. Então a gente hoje em dia não recomenda o uso de manobras de recrutamento de maneira irrestrita para todos os pacientes com síndrome de desconforto. Existem agora uma tentativa de achar a heterogeneidade de efeito, ou refinar essa ideia aí. Então, parece que indivíduos que estão mais graves no basal talvez não fossem, né, prejudicados por essa manobra de recrutamento, ou talvez até exista um sinal de benefício aí que precisa ser melhor estudado depois. Meta-análise publicada depois do estudo ART, mostrando que ainda existe equipoise, né? Então a gente ainda não sabe como ventilar melhor esses doentes sob esse prisma aí de recrutamento. Aqui, talvez o estudo mais importante, o PROSERVA, em termos de tamanho de efeito, sem dúvida. Então, ventilar pacientes com ventilação protetora e posição prona, se a relação PF deles estiver abaixo de 150, protege com o maior tamanho de efeito já descrito para qualquer estratégia de proteção que você possa pensar, com a redução de 61%, né, do risco de morrer. Então, só para dar uma fechada, uma finalizada, então, houve uma certa adoção, né, ao longo dos anos aí, de menor volume corrente. Se a gente define proteção como volume corrente abaixo de 8 e platô abaixo de 30, então a gente está melhor do que a gente era na década de 90, né, no começo do século, né, mas a mortalidade parece que continua mais ou menos igual, né, a tradução em termos de ganho e redução de mortalidade foi pequena. Mesma coisa a gente vê no estudo Lung Safe, né, publicado pelo Dr. Belani, mostrando que a gente tem 2/3 dos pacientes protegidos, mas a mortalidade ainda é 35%. Então, se a gente voltar lá para a prancheta, então, será que a gente deve estar fazendo errado, né? Então, talvez, será que a gente está esquecendo de cuidar bem do Baby Lung, lá do professor Gattinoni? E aí eu volto para aquele conceito que eu falei para vocês, só porque acho que vale a pena reforçar, porque é muito importante. Tem que ventilar o pulmão de acordo com o tamanho do pulmãozinho pequenininho, né? Você não pode tentar forçar um volume corrente que não cabe lá. Então, a forma de você fazer isso é você respeitar, além de volume corrente baixo, pressão de platô baixa, também tentar fazer com pressão de distensão baixa. E a pressão de distensão baixa, ela é legal, porque se você deixa ela baixa
ela marca muito melhor do que se você tenta fazer o volume corrente mais baixo do que os 6 ml por quilo. Porque o volume corrente, nem todo mundo precisa de volume corrente abaixo de 6, né? Se o pulmão tá bom, tá grande, não precisa. Mas se o pulmão tá pequeno, sim. Então, tem que olhar a pressão de distensão. E aqui, acho que esse é o último slide, só para uma outra consequência legal desse conceito, dessa forma de ler o mundo, que é a pressão de distensão, é que a gente consegue basicamente reconciliar com quase todos os estudos negativos ou positivos. Se você olhar braço controle versus braço intervenção, a quantidade de pressão de distensão que você poupou de colocar o paciente no braço intervenção tem uma relação bem forte aí com o risco relativo, né, com a redução do risco de morte daquele estudo em questão. Então, só para resumir, proteção pulmonar deve respeitar os princípios de Ville. Os ajustes ventilatórios recomendados são volume corrente de 4 a 6 ml por quilo de peso ideal. PIP deve ser suficiente para oxigenar na maioria dos casos, né? Alguns casos a gente pode usar PIP, casos de hipoxemia refratária, por exemplo, pode usar PIP para tentar reverter. Pressão de platô deve ser inferior a 30, pressão de distensão deve ser baixa, provavelmente abaixo de 14, esse limiar não é bem definido na literatura. Pressão de transpulmonar entre 0 e 6 centímetros de ar. Recrutamento alveolar certamente não é para todo mundo, mas talvez por equipes especializadas em casos selecionados. Posição supina versus prona, sempre posição prona, se não tiver contraindicação, se a PF estiver abaixo de 150. Vai isso, gente. Bom, Eduardo, excelente apresentação. Eu acho que hoje os residentes aí foram brindados com uma aula, com um expert, intensivista e pneumologista fabuloso. Aí a aula foi muito boa e muito completa. A gente vai abrir para algumas questões. Então, Edu, acho que você colocou o último slide aí, deixando para a gente aí como que você faz uma ventilação protetora, quais são as metas aí, né? Que a gente não deve focar especificamente no volume corrente e nem sempre na pressão de platô, que a gente tem que buscar uma pressão de distensão e mostrou todo o racional fisiopatológico que a gente precisa aí da pressão, da driving pressure para mostrar isso aí. Agora, uma dúvida que a gente viu vocês pegaram um banco de dados gigantesco. Você acha que isso é mais do que suficiente? Tem todo um racional fisiológico, vocês trouxeram evidência baseada no banco de dados, mas você acha que ainda precisa ter um estudo randomizado, controlado, para provar grande da driving pressure ou não? Acho que você acha que isso está mais do que suficiente? Acho que essa é uma questão. E a segunda é que você mostrou aí sobre o conceito que o Gattinoni trouxe do mechanical power, e daí o quanto que você também usa isso na sua prática diária, porque acho que é um pouco mais complexo de você fazer, você mostrou que a fórmula é simplificada, mas você também traz isso para a prática diária de calcular mechanical power e usa isso como uma estratégia também protetora. Excelente. Então, Fernando, eu acho que a primeira questão é bem interessante, até quando a gente mandou submeter a primeira vez para o New England o paper da driving pressure, né? O editor na época era o Jeffrey Drazen, que é um cara assim, muito bom, um fisiologista também muito bom. E ele negou, assim, não sei se eu já te contei isso, mas assim, a primeira submissão foi negada de cara, e na carta da negação ele falava assim, ó, se eu aceitar esse estudo, ninguém mais vai fazer o randomizado. Então, as pessoas vão começar a fazer isso daí, todo mundo vai fazer e vai perder o equipoise, e eu acho que é necessário. Edu, Eu acho pediram que só para melhorar um pouquinho isso. Boa, já peguei. Então, não sei se deu para ouvir o que eu falei, não? O Jeffrey Drazen, que era o editor do New England, negou, e quando a gente perguntou por quê, o cara falou assim, ó, se eu aceitar esse estudo, ninguém faz mais o randomizado, que vai perder o equipoise, quer dizer, vai perder aquela igualdade de hipóteses, se está fazendo mal, se está fazendo bem e tal, e as pessoas não vão aceitar mais, do ponto de vista ético, incluir um doente no estudo randomizado. E aí a gente recorreu, né, e argumentou, dizendo que existe realmente, a gente sente a necessidade de acontecer o randomizado, mas que não é ético nem justo, assim, você privar as pessoas dessa informação, né, para que os pacientes sejam ventilados e mais protegidos até que aconteça o estudo confirmatório, né, o randomizado. Então, acho que hoje em dia eu diria assim, que é a melhor evidência que existe, né, tem uma série de estudos, assim, todos eles
também observacionais que confirmaram em maior ou menor extensão assim essa ideia de que limitar a pressão de distensão ajuda. Mas precisa do randomizado, sem dúvida. Então aí tem um estudo que já está incluindo o doente, que é o Drive RCT dos canadenses, tem uma rede enorme aí eles montaram uma rede nova de vários centros com capacidade de incluir muitos doentes. Então, eles devem incluir coisa de 3.000 pacientes, assim, para tentar testar essa ideia, porque a driving, ela não, guiar a ventilação pela driving, ela não só faz você ser mais rigoroso em situações em que o pulmão está mais doente, como ela faz você ser mais permissivo em situações que o pulmão está melhor. Então, às vezes, é muito difícil implementar uma estratégia com volume corrente de 6 ml por quilo. Mas se o paciente tem uma complacência boa, às vezes você pode fazer 8 ml por quilo e a driving vai estar boa ainda. Então, ela pode ser aplicada para esses dois lados. E isso aí precisa ser testado no randomizado. Está acontecendo, vai demorar uns anos aí para a gente ter o resultado e aí vamos ver. Por enquanto, é o melhor que a gente tem a melhor conhecimento que a gente tem para aplicar a beira-lento. E aí, com relação a outra questão, eu não tive tempo assim, essa aula podia ter sido só sobre o mechanical power, né? Então a gente tem uma aula parecida de mesma duração sobre o mechanical power. Gostei da ideia de trazer a frequência respiratória de novo para o holofote, né? Mas eu sou muito crítico a essa ideia do professor Gattinoni de que, por exemplo, a energia relacionada à PIP, a energia relacionada à pressão resistível, isso aí pudessem ser lesivos para o pulmão. Não vejo como isso pudesse ser verdade do ponto de vista mecanístico fisiopatológico. Então, a PIP ela é ruim, ela pode ser ruim, né, por outros motivos, assim, por repercussão hemodinâmica, etc., mas não por transferir ciclicamente a energia do ventilador, que é o que faz a conta da equação do mechanical power. Então, eu acho isso, outras pessoas também acham, tem editoriais, alguns estudos publicando isso, inclusive o meu próprio estudo do Blue Journal. Mas aí, então, o que parece que talvez faça mais sentido é utilizar uma coisa que o pessoal de Boston, o Max Schaeffer, ele propôs um mecanismo de driving power, que é assim, é o mechanical power relacionado a driving pressures. Esquece a PIP, esquece a pressão resistível. Isso aí eu acho que faz sentido. E eu confesso que eu não calculo exatamente o driving power, porque a gente acaba dando preferência a usar uma forma simplificada, que é aquela em que a gente usa só a pressão de distensão e a frequência respiratória, com peso 4 vezes maior para a pressão de distensão do que o peso para a frequência respiratória. Quer dizer, cada centímetro de água tem o peso em termos de machucar o pulmão, que é 4 vezes maior do que uma respiração por minuto a mais. Então, isso a gente usa um bocado, beira-lento. E o mechanical power, como ele foi descrito, na verdade, não. Edu, tem aqui no chat, por causa do horário, só o Jorge Valles pergunta assim, entre pressão de platô menor que 30 e driving menor do que 13, se tiver que optar por um deles, qual o caminho que ele deve tomar? Acho que você comentou bastante aí na aula, né? Tem só um senão, assim, Jorge, porque assim, naquele banco de dados todo, a gente não tem pressões de platô muito acima de 40, na verdade. Então, não posso afirmar nada com relação a pressões de platô acima de 40. Mas até lá, provavelmente, se o paciente está precisando de pressões de platô mais altas, porque está com PIPs mais altos, o paciente típico em que isso acontece é o obeso. O paciente com obesidade, principalmente com obesidade mórbida. Então, as pressões pleurais dele estão altas, né, por conta do peso do abdômen. Então, você precisa de PIPs altas só para contrabalançar o peso do abdômen. E isso aí vai obrigatoriamente te dar pressões de platô altas, porque não tem como ter pressão de platô abaixo da PIP, né? Tem que seguir. Então, às vezes você tem um paciente com PIP bem alta, assim, PIP de 25, e pressão de platô, sei lá, de 33, está tudo certo, né? Porque porque a pressão de platô está sendo utilizada, tá mais alta porque houve necessidade de aumentar a pressão nas vias aéreas para contrabalançar o peso do abdômen. Se você medir a pressão transpulmonar, não está alta nesses indivíduos. Então, se você quiser fazer, talvez de forma mais segura, você faz a hipótese de que é isso, você pode monitorizar a pressão transpulmonar com pressão pleural e você vai ver que ela não está alta de modo geral nesses indivíduos. A última pergunta aqui, Edu,
que o Renan Reverete perguntou, é a respeito em que casos que você costuma fazer um recrutamento pulmonar. Não, eu acho que assim, depois do. Eu fazia, confesso para você que eu fazia de rotina recrutamento pulmonar. Depois do estudo arte, eu acho que não só não faço de rotina mais, como eu também não indico, nem falo para as pessoas fazerem. Que o arte acho que deixou alguns ensinamentos para mim. Primeiro, deixou o ensinamento que a gente sabe que recrutamento alveolar é uma coisa arriscada, né? Então, ela pode dar, principalmente comprometimento hemodinâmico, corpo pulmonar agudo, libera citocina inflamatória durante a própria manobra do recrutamento, né? Se a equipe não for sintonizada para manter o recrutamento que você obteve, você vai despressurizar e vai perder, vai fazer aspiração de via aérea, né, aberta, vai perder. Então, tem muitos desafios a manutenção do recrutamento. E existe um preço que você paga por executar a manobra, né? Tá aí o ART para provar isso. Então, se não é um grupo assim, com muita experiência de fazer, acho que o melhor é não fazer, ou fazer muito excepcionalmente. E quando é que é a exceção? É hipoxemia refratária, é uma. Né? Então, se você tem um indivíduo que está FI de 100%, ainda assim está hipoxêmico e tudo, se você faz parte do seu arsenal para tratar a hipoxemia refratária, junto com posição prona, com NO, etc., se você não tem outras ferramentas. E uma outra coisa que você pode tentar fazer, tem 2 estudos mostrando isso daí, é tentar melhorar o tamanho do baby lung, quando o paciente está do ponto de vista mecânico inviável, né? Você não consegue ventilar protetor, porque a complacência é muito baixa. Você pode tentar usar o recrutamento. Se o paciente for recrutável, você pode ganhar a complacência e transformar um paciente inventilável num paciente ventilável. Né? Tem o ART2 mostrando isso, tem um outro estudo COVEN também mostrando isso. Né? Que você pode ganhar e ter um ganho sustentado de complacência pulmonar com a manobra de recrutamento. Mas é um pacote, não é fácil, não. Eu faço uma comparação, às vezes, com quimioterapia, sabe? Então, então, é assim, é uma coisa que tem um efeito colateral mensurável, né? A gente mediu isso quer dizer, eles mediram isso no ART, né? Mas, assim, quando bem aplicado, talvez seja útil em alguns casos. E a outra comparação que eu faço é com, sei lá, apendicectomia. Acho que ninguém tem dúvida do benefício de apendicectomia, né, no paciente com apendicite aguda. Mas você não pode pedir para uma pessoa que nunca fez uma cirurgia executar a cirurgia, né? Porque ela não vai saber fazer, não vai saber lidar com os problemas assim encontrados na hora. Então tem que ter treinamento e expertise. Edu, e a hipercapnia, quando você fala em hipercapnia permissiva, você tolera mais o valor de pH ou de CO2? Excelente, doutor Fernando. Então, com certeza o alvo deve ser o pH. Então, até no próprio estudo ARDSNet, então o alvo era de pH acima de 7,3 e se tolerava pH até 7,15, por exemplo, né? Mais recentemente estudo REST até 7,2. Então, a ideia é pH mesmo. Então, inclusive, se o paciente a gente tem um exemplo dos pacientes que ambulantes, né? Eles chegam no ambulatório lá com pH normal e CO2 de 80, 90, os nossos DPO6 retentores crônicos. Então, a ideia, muitas vezes, é criar um retentor crônico ali, de maneira acelerada, né? Não tão crônico assim. Então, deixar o paciente com pH o mais normal possível com CO2 alto. A vantagem do CO2 alto é que, imagina, para cada ml de CO2 que você exala, para cada ml de ar que você exala, ele vai ser muito mais rico de CO2. Então, aumenta muito a eficiência ventilatória quando você faz hipercapnia permissiva. Então, é uma das ferramentas mais poderosas. Tem que ter alguns cuidados, né? Então, a hipercapnia permissiva ela pode ser problemática no indivíduo com hipertensão intracraniana, principalmente se existe risco de herniação e ele não está monitorizado. Se ele estiver monitorizado com PIC, mesmo assim pode fazer hipercapnia permissiva, né? Mas aí tem que estar monitorizado. O doente com síndrome coronariana aguda é um outro problema, né? Então existem alguns cuidados aí, mas de modo geral é uma estratégia poderosíssima de melhorar a proteção pulmonar. Edu, acho que era isso aí. Muitíssimo obrigado. Agora a doutora Raissa vai dar sequência aí na apresentação. Eu vou ficar aqui assistindo. Isso. Obrigada, Edu.
Obrigada, Fernando. Eu vou mostrar para vocês agora a minha tela aqui do Mentimeter, né, que o pessoal já está acostumado e quem está entrando sempre na quarta-feira. E aí vocês entram no Mentimeter, vai ter o código aqui para entrar, no QR Code, ou então aqui direto no site, o menti.com, usando esse código 3567-4471. Vou passar algumas perguntas para vocês, para a gente discutir, e depois vou mostrar um caso rápido e fazer umas perguntas também. Então, ao ajustar os parâmetros ventilatórios, a pressão de platô é monitorada. Qual parâmetro derivado dessa medida e da pressão positiva expiratória final, a PIP, tem forte associação com a mortalidade em pacientes com SARA e é considerada crucial para a ventilação protetora? Então, volume minuto, PO2 e FO2, pressão de distensão, a driving pressure, resistência das vias aéreas. Aí, ó, pessoal, todo mundo prestou atenção na aula, Edu. Então, aí a driving pressure ganhando aí disparada como é, resposta certa. Segunda questão, a lesão pulmonar induzida por ventilação é uma preocupação, né, significativa, e embora o volume corrente baixo seja fundamental, a VILI também está diretamente associada a qual outro fator? Pressão de pico, hiperóxia, estresse, pressão transpulmonar e deformação cíclica pulmonar ou hipocapnia? Aí todo mundo prestou atenção também. Então, a deformação cíclica aí, né, o professor mostrou como um fator importante aí de lesão pulmonar. Apesar da estratégia de ventilação com volume de 6 ml quilo e otimização da PIP, o paciente persiste com uma relação de 120 após 12 horas aí de ventilação mecânica. Nessa situação, com uma pressão de distensão de 14 e considerando a persistência de ARDS aí com essa PF de 120, qual terapia adjuvante em comparação com a VM e protetora isolada está associada à redução da mortalidade? Uso de bloqueador, ventilação de alta frequência, posição prona ou aí um óxido nítrico? Posição prona. Perfeita, resposta correta também. Vai todo mundo tirar 100 hoje. Aí mostrado na aula também. E apesar dos esforços para otimizar a ventilação controlada, o paciente começa a apresentar esforços inspiratórios espontâneos e sinais de sincronia. Qual é o risco específico de certos tipos de sincronia, como o breathtaking, que contribui para a VILI? Diminui a necessidade de sedação, exposição não intencional a volumes correntes elevados, melhora espontânea da oxigenação ou redução da pressão de distensão? A maioria acertando também, então, a exposição a volumes correntes elevados, né? Fazer aquele acúmulo de volume dentro de uma mesma inspiração. Então, faz aí empilhamento de volume. Então, a gente achando às vezes que estava fazendo volume de 6 ml por quilo, está fazendo às vezes muito mais do que o que está ali setado. Então, agora eu vou passar um caso clínico para vocês, e esse caso clínico tem algumas perguntas também para a gente discutir. Então, paciente, sexo masculino, 34 anos, antecedentes de obesidade, tabagista, apresenta tosse e febre há 3 dias. E dispneia em piora há 1 dia. Foi admitido na UTI em insuficiência respiratória aguda e realizado um teste de influenza com resultado positivo. Na admissão, o paciente Glasgow 15, porém ansioso, uma pressão de 140/90, uma frequência cardíaca de 110, sem droga e tempo de enchimento 3 segundos. Murmúrio vesicular presente com sibilos esparsos, frequência de 32 e uma máscara de reservatório 6 litros por minuto, saturando 90%.
abdômen flácido, sem dor e panturrilhas livres, sem edema. Quais exames você solicitaria? Um paciente de ciência respiratória, influência positiva. Essa é para escrever, pessoal. Dá para escrever que vai aparecendo aí na tela. Gasometria. Saturação de 90%, né, em máscara de reservatório. Algo mais? Gás, medida mecânica. Rotina infecciosa. Eco, né, ultrassom pulmonar, tomo de tórax. Tomo de tórax, raio-x. Perfeito. Então, aqui é a gasometria, então pH de 7,41, PO2 de 56, um PCO2 de 35, bicarbonato de 22. Saturação na gás arterial de 89%. Então, mostrando aí uma hipóxia importante, CO2 ainda aí ok. Daí a gente pediu também tomografia desse paciente. Vamos ver se vai rodar aí para vocês. Vira a toma, então a toma ainda não tem aquela consolidação tão típica em base, né? Mas um padrão mais viral, um padrão esparso de acometimento em vidro fosco. E qual seria a conduta nesse momento? Pacientes estão saturando 90%, máscara 6 litros, e tentaria VNI, intubaria direto, tentaria um catéter nasal de alto fluxo, ou mudaria a máscara para Venturi para ter uma titulação melhor aí da FO2. Pessoal, alguns tentando aí não invasiva primeiro, alguns tentando já ir direto para intubação, só titulando melhor a máscara. Por enquanto, o paciente ali com uma frequência de 32 acabou de chegar, né? Então, nesse caso, a gente tentou um catéter nasal de alto fluxo e intercalando ali com a VNI. E nesse caso aí que fica uma dúvida aí pro doutor Eduardo, doutor Fernando, que é uma dúvida frequente nossa, né? Até quando que a gente mantém o paciente numa ventilação não invasiva? Acho que é uma dúvida bem comum do dia a dia. Nesse caso, até quando que a gente tem uma segurança que essa ventilação está protetora, de forma espontânea? Como que vocês fazem na prática para monitorizar essa lesão, se está tendo lesão, né, em catéter de alto fluxo ou VNI? E quais sinais que realmente indicam na prática de vocês, não, chegamos num ponto que a gente vai entubar agora para fazer uma proteção pulmonar, uma ventilação mais protetora? Posso perguntar de novo quanto que era a frequência respiratória? Eu lembro que o pH, eu lembro que a PCO2 era 35, né? Isso, a PCO2 35, a PO2 59, pH ainda normal. Deixa eu ver se eu volto aqui. Aqui, 7,41 de pH, PO2 bem baixo, né? 56, mas PCO2 ainda normal. Tem Frequência choque, né? respiratória de 32. Sem choque ainda. Quer falar, Fernandão? Lactato já meio um pouquinho mais para alto, né? E o paciente obeso, né? Frequência respiratória de 32, ainda sem outras disfunções por enquanto. Nesse caso, geralmente a gente pode tentar a não invasiva, né? Eu tentaria talvez mais a VNI do que o KNAF, até
pelo paciente ser obeso, conseguir uma pressão positiva ainda um pouco mais alta né, você conseguir pressões maiores na VNI do que no KNAF, mas eu acho que fica a dúvida sempre assim, ali naquele beira-leito, quando que eu vou insistir ainda, né, no KNAF ou na VNI, e quando que eu, não, realmente chegou no ponto que eu acho que eu tenho que proteger mais esse pulmão, vou ter que entubar para fazer ventilação protetora. É uma coisa que preocupa nesse paciente é essa hiperventilação, né, no pulmão lesado, né? Então Uhum. ele tem um pH normal à custa de hiperventilação, de CO2 abaixo do normal, né? Porque ele tem uma acidose metabólica. De onde vem essa acidose metabólica, não sei. Talvez existe uma coisa legal, não sei se ele tinha sinais de uso de musculatura acessória, desconforto e tudo. Em insuficiência respiratória franca, até metade do consumo de oxigênio pode ir para a própria musculatura respiratória. Então, se é o caso, então ele vai ter que ventilar só para poder dar conta do próprio CO2 produzido pela musculatura respiratória. Fica uma coisa tipo gato correndo atrás do rabo, né? E aí, nesse sentido, ele faz volume corrente alto, volume minuto alto, então isso tem potencial de machucar mais o pulmão. Seria um sinal aí. Quando a gente coloca na ventilação não invasiva, a gente pode medir isso, né? Conforme aquele trabalho lá do Dr. Cartor, que sugere que volume corrente acima de 9,5 na VNI é um indicador de que ele vai falhar. Mas no fundo o conceito é se ele está machucando o pulmão para poder se manter ali, né? Então isso aí não deve estar fazendo bem. E principalmente no KNAF, tem uma tese da doutora Thaís Gregol, que vai começar agora, o Fernando é co-investigador desse trabalho, tentando encontrar preditores de falha do KNAF, né? A gente não mede volume corrente, por exemplo, no paciente com KNAF, a gente não sabe quanto que ele pode estar se machucando, né? Então acho que está faltando ainda melhorar essa assistência inicial. É isso, acho que é uma coisa ainda, uma área a ser bastante explorada ainda, né? Como que a gente consegue ter uma segurança, né? Que critérios que a gente pode usar de segurança para manter um paciente assim com ventilação não invasiva, né? O KNAF ou VNI. Eu acho que ir bastante assim pelo esforço respiratório, né? Pelo exame físico, e também o que ajuda muitas vezes é avaliar se o paciente tem outras funções já associadas, né? Porque às vezes, como o doutor Eduardo mostrou lá no começo da aula, né? Essa ventilação também errada e essa inflamação muito grande começa a fazer disfunção em outros órgãos. Então, por exemplo, o paciente ainda não tem outras disfunções, não tem um esforço respiratório importante, às vezes dá para conseguir tolerar um pouco ainda a ventilação não invasiva, mas quando isso começa a associar outras disfunções ao sinal aí de gravidade, também a gente fica mais propenso, talvez, a intubação e ventilação invasiva. E E na, nesse e na caso, então, ventilação, né, só para falar, tem aquele estudo do Dr. Patel, do JAMA de 2016, da doutora Patel, e tem um estudo que saiu agora em Intensive Care Medicine, ambos sugerindo assim que nesses casos, né, com respiratório hipoxêmico, talvez fazer a VNI com pressões mais altas, né, versus aquela VNI que a gente já meio padrãozão com PIP de CPAP ou EPAP de 5, né, fazer mais com EPAP de 10, né, se for sim. tentar. E também deixar venir mais tempo, né, doutor? Às vezes a gente tem algumas, às vezes, protocolos ainda que coloca e tira a venir. Às vezes, se o paciente está tolerando, está indo bem, manter realmente a venir mais tempo, né? Se o paciente está indo bem, né, na venir. É, certeza. Ô, Raíssa, Lembrar do acho só capacete, né, para doutor comentar aí Marcelo também, desculpa, Alcântara. Edu, mas Oi, perdão. não, eu ia comentar só do Edu também falou, o Edu falou desse score, por exemplo, acho que em uma hora, Raíssa, dá para ter uma ideia, né, Edu? Se ele está fazendo um volume Uhum, corrente de 9 ml por quilo na VNI, a frequência não caiu, tá lesando, e acho que uma hora que eu me lembro é o estudo do Brochard para avaliar se vai ter a FARE e o quanto que está sendo lesiva isso aí. Então, se está indo bem, talvez uhum. dá para deixar um pouco mais, mas geralmente coloca uma VNI, a gente tenta deixar e avaliar em dentro de uma hora, se não
se não falhou. E alguém mandou aí no grupo também comentando do score Racor, né? Que é preditivo também de falha de VNI. Ficou mudo, Fernando. Eu acho que mandaram no Q&A falando sobre o score Racor, que também pode ajudar a predizer quem vai falhar na VNI. Sim. Então, esse paciente teve a falha da não invasiva, então ele evoluiu, na verdade, com piora durante o KNAF e a tentativa de VNI. Então, piora do padrão respiratório, sonolência, frequência respiratória elevou para 40, saturação baixou, então foi procedido intubação. Então, um caso aí que falhou na não invasiva. Dei esse raio-x dele logo depois da intubação, então você vê que aí já tinha um infiltrado bilateral. Então, ele foi mantido em sedação em RAS-5, acabou entrando aí uma noradrenalina, febril, aí mostrando novas funções orgânicas, né? Função renal, que era 1,25, foi para 3,5. Manteve um volume corrente aí de 6 ml por quilo, fazendo com uma FI ainda de 100, PIP de 10, frequência de 30, um platô de 28 e uma driving pressure de 18. Então, driving pressure aí saindo da ventilação protetora. Primeira gaso pós-IoT, 7,24, PO2 de 55, PCO2 de 51, BIC de 22, saturação 82, uma PF inicial, logo que intubou, de 55. Ó, que E legal isso aí, agora, como ele estava se matando ali na espontânea, a gente não estava vendo, ah, né? Então, o exame físico é super ruim para conseguir prever isso. então, PF muito ruim já, 55, mas a gente acabou de intubar, né? Então, o que seria a primeira conduta? Prona, titulação de PIP na sequência prona, ou pronaria primeiro para já titular pronado? E o ECMO, vamos já colocar ele na ECMO direto. Oi. Essa aqui é uma dúvida também, doutor Eduardo, Fernando. Qual que é a prática de vocês? Primeiro titula, depois prona, ou prona já para titular, depois pronado, porque muda aí a relação. A titulação vai ser diferente já depois que prona. Como a hipóxia era muito importante, né? Uma PF ameaçadora aí, 55. Como foi ajustado a PIP? Oi? Como é que essa PIP foi escolhida? Não, essa PIP ainda foi a PIP inicial. Acabou de entubar, tá em 10, a gente ainda não titulou. Titularia Então, antes. então a rigor, assim, até se for seguir a literatura arrisca, né? Então, primeiro escolhe a PIP e vê como é que o paciente fica na PIP escolhida pelo método que for o método do seu serviço, né? Pode, inclusive, ser a tabela PIP-FO2. Então, seria o primeiro passo. Porque, às vezes, esse doente tem muita atelectasia, facilmente reversível e tudo. Então, não é necessariamente tudo isso, né? O problema, a encrenca em termos de mecânica é a oxigenação. Aí depois que chegar na PIP certa, conforme o seu método eleito aí de escolha da PIP, se continuar com indicação aí pronto. Então, primeiro titularia, né, a PIP, ajustaria aí conforme protocolo, e depois, se mantiver aí os critérios para prona, na sequência vamos para prona. Aqui nesse caso, eles titularam, né, mas na sequência não melhorou, acabou pronando também, e a titulação foi uma PIP de 18. Daí, nesse caso, então, ficou o PIP de 18, daí mantendo um platô de 30, e agora sim a nossa driving pressure entrou aí no alvo de 12. Só que a gasometria, depois mesmo da titulação e mesmo depois da prona, 7,21 de pH, PO2 de 74, PCO2 de 55, pique de 22, saturando 91% e a PF ainda 74. Função renal segue em piora, ureia de 149 agora, uma creatina que era 3 foi para 5, do mal aí. Então aqui só para mostrar a fotinha do ventilador, tava com uma PIP de 18,
Nesse momento aí, o platô estava 33, subindo um pouco, mas a nossa driving pressure ainda conseguindo manter em 15. Então, isso é umas horas, né, depois da prona. E a PF agora subiu para 90, depois da prona. E já com a PIP titulada em 18. Então, algumas horas depois da prona, a nossa PF antes era 74, foi para 90. E agora? Continuaria pronado, pois continuaria pronando, pois respondeu a prona? Não faria mais prona, porque foi uma resposta muito discreta aí, 74 para 90, né? Manteria estratégia, porém contactaria já o time de ECMO? Ou ligaria o óxido nítrico? E nesse caso, teve ainda mais uma complicação, que o paciente em algum momento apareceu um pneumotórax, que a gente não sabe se foi do catéter ou se foi de alguma da manobra, de algum momento aí na manobra de aumento da PIP, ou então ou está espontâneo durante o processo de piora respiratória que ele estava, né, de lesão pulmonar, então mostrando aí riscos reais, né, às vezes de lesão pulmonar, que muitas vezes a gente não vê, né, esse problema. Nem sempre aparece, né, um barotrauma real, um pneumotórax. Muitas vezes fica ali em nível de lesão pulmonar, lesão histológica, a gente vai ver, às vezes, tempo depois a piora de imagem, né, a piora de PF, mas muitas vezes o risco da lesão pulmonar é imediato até, né, com barotrauma. Daí, será que esse pneumotórax foi da punção do catéter, foi do barotrauma? Foi barotrauma por após titulação da PIP, foi espontâneo, fica a dúvida, né? Então, paciente persistindo com PF em torno de 70, 85, mesmo após drenagem de tórax, iniciado hemodiálise, né? Já estava com ureia super alta, também feito balanço negativo, mantido sedado em RAS-5 e bloqueado, controle de ventilação mecânica, gás, suporte hemodinâmico, mantido aí com Tamiflu, foi iniciado também o antibiótico, pensando em infecção secundária. Mas o paciente persiste ali com PF entre 70 e 90, né? E agora, então, o que seria a próxima conduta? Considerando que a gente já otimizou, né, toda a ventilação mecânica protetora, otimizou aí a estratégia de prona, balanço negativo, bloqueio, ainda mantém a IPF extremamente baixa. Então, a gente vai já para estratégia aí agora de ECMO. Então, foi o que aconteceu com esse paciente. Então, ele foi canulado, ECMO-VV, evoluiu com melhora geral. Depois, né, de um tempo, foi necessário ainda tráqueo, mas já agora com plano de canulação, foi recuperado a função renal e teve alta da UTI e segue agora em reabilitação. Então, esse foi um caso bom e um caso de sucesso, mas infelizmente nem sempre é assim, né? Então, e é uma dúvida que a gente tem, né, muitas vezes, desses pacientes que evoluem com, com dificuldade às vezes, não responde completamente a prona, até quando que a gente segue tentando, quando que a gente indica ECMO, e não é em todos os centros que tem disponível, né, é um recurso bastante avançado. Então, acho que o mais importante mesmo, que realmente resolve em muitos pacientes, é a gente ter esse cuidado com a ventilação mecânica protetora. O Edu, você acha Gostei. que, por exemplo, esse caso aí, por exemplo, hoje está acabando, dá para tempo de fazer um comentário, Raíssa? Por exemplo, a tomo de Claro, dá. impedância, Uhum. se abriu, se melhorou, se o acoplamento entre ventilação e perfusão, você acha que não seria um caso, esses tipos de caso,
a tomo de impedância ajuda você ter uma ideia do quanto que ele respondeu ou não? Acho que pode ajudar, né, Não. E acho que sim, para caracterizar, assim, também fazer ultrassom é legal, né? E acoplamento, ventilação, perfusão pela impedância, concordo. E agora, bom, queria chamar a atenção só um detalhe, assim, então, assim, o foco, a minha impressão, assim, da literatura é que o foco, mesmo num caso como esse, deve ser a proteção. Então, se a driving pressure está relativamente baixa, a frequência está também protetora, assim, mesmo o doente hipoxêmico, que é um marcador da gravidade, mas não é o mediador da melhora, né, a reversão da hipoxemia, então, é tudo bem. Até se você olha análise de subgrupo, assim, do Eolia, o paciente que se beneficia mais é o doente hipercapnico, né? Não o hipoxêmico. Então, o doente não morre, assim, de relação PO2 de 90, 80, né? Então, a impressão que eu tenho é que quando é mais baixo, às vezes, a gente, casos anedóticos, a gente vê a relação PF abaixo de 50, ele está morrendo e a ECMO interrompeu o processo de morte. Mas com PO2 de 90, 80, não. E aí, por outro lado, se você precisa para manter uma troca gasosa CO2 e pH, né? Ok. Usar drivings altas, frequências muito altas, aí sim. Então, esse caso é um caso bem bacana, porque é um caso que dá dúvida mesmo, que ele era limítrofe, né? Talvez ele tivesse num serviço sem ECMO, não tivesse esse luxo, talvez ele tivesse saído só esperando, né? Dialise, faz balanço Esperando, né? negativo, espera recuperar da influenza e vai, né? Desde que ele seja mantido protegido nesse período aí. E é um caso da dúvida porque às vezes a gente tem medo na disponibilidade da ECMO de às vezes perder o time também, né? Tipo, por exemplo, não, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco, e às vezes o paciente acaba entrando numa fase de fibrose aí e já não, a gente não consegue ter essa melhora, né? É perfeito. E lembrando que o principal trigger, né, gatilho para a fibrose é a ventilação com altas pressões, né? Assim, se a gente conseguir preservar assim, a frequência respiratória que não está estourada e driving ok, então ele deve estar mais ou menos protegido disso, assim, né? É bem legal. Parabéns, esse caso super bacana. Legal, obrigada, pessoal. A gente já está um pouquinho adiantado na hora. Quero agradecer a participação do Fernando, Eduardo, foram ótimas as discussões. Agradecer a todo mundo aí que participou. E vocês mandarem algumas questões no QIA para checar, que parece que está faltando os slides da última aula lá no YouTube. Vou checar com o pessoal para a gente corrigir, tá bom? Muito obrigada, gente. Abraço e até a próxima quarta-feira.